Boa noite. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Quinho, Capitão Solano, Presente. Irineu, Carneiro, Melo, Novo, Silvia, Presente. Wellington e William presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis em 17 de fevereiro de 2025, às 19h03. Passaremos agora à leitura do dia com o vereador Irineu. Ó, como é bom e como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos. E como é o óleo suave derramando sobre a fonte, e que desce para a barba e as barbas de Araão, para correr em seguida até o honrar de seu manto. É como é o orvalho do Hermon, de que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida em uma bênção eterna. Boa noite a todos. Conseguindo a presença do secretário de Obras, Décio Felipe, do secretário de Governo, Giovanni, e da secretária de Saúde, Edmeia. Conseguindo também a presença do assessor de imprensa, o Guilherme. Estamos iniciando a ordem do dia. Mensagem de veto número 4 de 2024 ao projeto de lei complementar número 3 de 2024, PL. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer da CJR, da Comissão de Justiça e Redação. Comissão Permanente de Justiça e Redação, mensagem de veto total número 4 de 2024, autógrafo 49 de 2024, projeto de lei complementar 3 de 2024, Poder Legislativo, parecer no 1 de 2025, CJR. Conforme disposto, parágrafo 2º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município, o Poder Executivo decidiu por vetar totalmente o autógrafo número 49 do projeto de lei complementar 3 de 2024. Esse projeto de autoria do Poder Legislativo dispõe sobre a concessão de incentivos ao desenvolvimento do esporte no município de Joanópolis e da outras providências. Verificou-se que o veto foi protocolado dentro do prazo regimental estabelecido pela Lei Orgânica do Município, sendo recebido pela mesa diretora e encaminhado aos vereadores para análise e deliberação. Além disso, o veto foi encaminhado à Comissão Permanente competente para a emissão de parecer e, posteriormente, foi lido em plenário, cumprindo assim todos os requisitos regimentais. Após uma análise detalhada da mensagem do veto apresentado pelo Poder Executivo, considero pertinentes as razões expostas, pois o veto veio bem fundamentado. Por isso, manifesto-me pela manutenção integral do veto, entendendo que ele se justifica diante das circunstâncias apresentadas. Assim, emito parecer favorável ao acolhimento do veto total e encaminho a matéria para discussão e votação em plenário para que os vereadores possam deliberar sobre a manutenção e derrubada do veto. Esse é o parecer, Joanópolis, 6 de fevereiro de 2024. Algum vereador deseja se manifestar? 2 minutos, vereador Solano. Capitão Solano. Presidente, colegas da mesa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara e presencialmente. Só para esclarecer um pouquinho a respeito desse veto, isso aí foi um projeto encaminhado pela então vereadora Geisa, pedindo aí um certo abono em relação ao incentivo para o esporte, porém ele acaba esbarrando na questão de dispensa de receita e o favorecimento de determinados grupos. Então, foi embasado isso aí pelo Executivo e realmente está de acordo com a lei, por isso a manutenção do veto nesse sentido. Então, para os colegas aí que irão votar.
Mais algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, coloco o veto em votação. A votação será nominal e precisará da maioria absoluta para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal para a votação. Quinho. Capitão Solano. Favorável à manutenção Irineu. do veto. Perdão. Irineu. Carneiro. Melo. Novo. Silvia. Favorável. Wellington. William, favorável. O veto foi aprovado por 8 votos favoráveis e 1 contrário. Mensagem de veto número 5 de 2024 ao projeto de lei número 28 de 2024. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão Permanente de Justiça e Redação, mensagem de veto total 5/2024, total 51/2024, projeto de lei no 28/2024, Poder Legislativo, parecer 2/2025, CJR. Conforme disposto do parágrafo 2º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município, o Poder Executivo decidiu por vetar totalmente o tópico 51 do projeto de lei 28/2024. Esse projeto, de autoria do Poder Legislativo, dispõe sobre a política municipal de fornecimento gratuito de fraldas descartáveis para as pessoas com deficiência e idosos. Verificou-se que o veto foi protocolado dentro do prazo regimental estabelecido na Lei Orgânica do Município, sendo recebido por esta mesa diretora e encaminhado aos vereadores para análise e deliberação. Além disso, o veto foi encaminhado à Comissão Permanente competente para emissão de parecer e, posteriormente, foi lido em plenário, cumprindo assim todos os requisitos regimentais. O veto se fundamenta principalmente em suposto vício de iniciativa fundado em jurisprudência pretérita do Tribunal de Justiça de São Paulo. No entanto, na exposição de motivos do projeto de lei, restou claro que, ao final de 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo modificou seu entendimento jurisprudencial para reconhecer um papel mais ativo do Poder Legislativo na elaboração de políticas públicas municipais, passando a acompanhar a jurisprudência do STF na matéria. Desta forma, foi observado o fenômeno da mutação constitucional, na qual, apesar de não ter havido nenhuma modificação no texto da Constituição Estadual ou modificação na forma constitucional extraída pelo intérprete oficial da Constituição ao adotar uma linha interpretativa dispersa. Antes, o exposto, não há que se falar mais em vício de constitucionalidade por violação à iniciativa privada de chefe do Poder Executivo em projeto de lei que adentra nos temas das políticas públicas municipais, mas sem afetar a estrutura e a competência dos órgãos do Poder Executivo, sem alterar o regime jurídico dos servidores municipais, sem tratar de matéria orçamentária, inteligência do tema 917, repercussão geral do STF. Assim, emito parecer favorável ao acolhimento do veto total e encaminho a matéria para discussão e votação do plenário para que os vereadores possam deliberar sobre a manutenção e derrubada do veto. Esse é o parecer, jornal 10 de fevereiro de 2024. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o capitão Solano. O senhor vai querer falar depois, Wellington? Não? Na verdade, é só para também explicar de uma forma bem mais simples. É um projeto de lei apresentado pelo vereador Wellington e a vereadora Geisa, né? Que ele autoriza o Executivo a custear as fraldas geriátricas para um determinado grupo, né? São pessoas com deficiência e idosos. Então, inicialmente, houve uma interpretação que não cabia ao Legislativo esse tipo de projeto, porém, devido aí aos novos entendimentos, esse veto se derruba, né? Esse entendimento se alterou, podendo sim partir dessa casa um projeto que realmente foi unânime na comissão, a importância dele, lembrando que ele não obriga o Executivo, tá? Ele autoriza o Executivo a incluir nos seus gastos, durante o seu planejamento aí, esse tipo de custeio. Então, com certeza, a população ganha muito. Por isso, votamos aí pela queda por derrubar o veto. Mais algum vereador deseja se manifestar? Coloco o parecer da Comissão de Justiça em discussão. Coloco o parecer em votação simbólica. Os vereadores favoráveis ao parecer permaneçam sentados e os contrários de pé. O parecer da Comissão de Justiça e Redação foi aprovado por 8 votos?
8 votos. Coloco o veto em discussão única. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, coloco o veto em votação. A votação será nominal e precisará da maioria absoluta para sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal para a votação. Quinho. Capitão. Contrário ao veto. Irineu. Carneiro. Melo. Novo. Silvia. Contrário. Wellington. William, contrário. O veto foi rejeitado por 9 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 1 de 2025, que concede revisão geral anual de vencimentos aos servidores públicos dos poderes executivo e legislativo do município de Joanópolis. Ofício do Gabinete número 35/2025, referente, encaminha o projeto de lei 1/2025. Excelentíssima senhora presidente, venho por meio desse, respeitosamente, encaminhar a vossa excelência para exame e deliberação dessa egrégia municipal em caráter de urgência, nos termos do artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Joanópolis, projeto de lei 1/2025, concede reajuste geral anual aos servidores públicos municipais. Justificativa. O presente projeto na lei visa conceder reajuste geral anual aos servidores públicos municipais a fim de assegurar o poder aquisitivo da classe trabalhadora frente às variações da inflação e garantir o adequado reconhecimento pelo trabalho prestado à população. O reajuste será realizado conforme a variação do índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, de 2024, que foi de 4,83%, refletindo a necessidade de atualização salarial em razão da inflação acumulada no período. A data base para esse reajuste será no mês de janeiro de 2025, conforme estabelecido pela legislação municipal. No entanto, tendo em vista a situação orçamentária do município, que o reajuste será implementado no mês de fevereiro de 2025, com efeito retroativo do mês de janeiro, assegurando que os servidores recebam o valor integral do ajuste correspondente ao período de janeiro. A medida se faz necessária para promover a justiça salarial, evitando a perda do poder de compra dos servidores públicos, que são fundamentais para execução das políticas públicas e serviços essenciais da população. Além disso, o reajuste proposto é baseado no IPCA, um indicador oficial e amplamente reconhecido, garantindo que o aumento reflita a real variação do custo de vida de forma transparente e equitativa. O reajuste salarial também demonstra o compromisso da administração municipal com o servidor, valorizando e estimulando a continuidade de suas funções com maior motivação e comprometimento. Em face da atual conjuntura econômica, esta medida é de extrema relevância, tanto para a manutenção da qualidade do serviço prestado, quanto para o reconhecimento do esforço contínuo dos serviços públicos municipais. Na oportunidade, apresento protesto de elevada estima e de em consideração. Atenciosamente, Cristiano Benedito, prefeito municipal. Projeto de Lei 1/2025 do Poder Executivo, 10 de fevereiro de 2025. Concede revisão geral anual de vencimento dos servidores públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do município de Joanópolis. O prefeito da Estado Turístico de Joanópolis, Estado de São Paulo, nos suas atribuições que a lei lhe confere, faz saber que a Câmara Municipal decreta e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica alterado a título de revisão geral anual pelo acumulado do IPCA, 4,83%, os vencimentos dos servidores públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do município de Joanópolis, estendendo-os aos inativos, pensionistas e ioristas. Parágrafo único. O índice deverá ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2025. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Joanópolis, 10 de fevereiro de 2025. Presidente, eu solicito que seja feita a dispensa da emenda e do parecer da comissão. Mérito. Coloco o pedido de dispensa do prazo de emendas e do parecer da Comissão Permanente de Mérito em discussão. Algum vereador deseja se manifestar sobre o pedido? Coloco o pedido em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé.
O pedido de dispensa foi aprovado por 8 votos. Paraliso a sessão por 20 minutos para que a Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento se reúnam e ofereçam os pareceres. Reaberta a sessão, o projeto de lei número 1 de 2025 recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra o vereador Wellington. Bom, boa noite a todos os nobres pares aqui dessa Casa de Leis, o pessoal que nos assiste, a todas as autoridades presentes. Bom, é um projeto, lógico, bastante importante, né? O aumento salarial sempre tem que ser prezado, valorizado, cobrado, mas é um aumento que eu falo que eu não entendo por que teve aquela euforia, aquela exaltação do prefeito no vídeo. Primeiro que ele não fez mais do que a obrigação dele, vamos começar por aí. E ele corrigiu apenas o índice de IPCA, de 4,83%. Um índice que eu não sei se vocês, os nobres pares, já pararam de fazer os cálculos. Mas o índice que a gente teve de correção dentro do aumento do salário mínimo foi de 7,5%. Ou seja, dentro do salário mínimo, a gente teve um aumento de R$ 106. Dentro da correção do prefeito, a gente teve R$ 67, ou seja, aproximadamente R$ 40 abaixo da correção do salário mínimo. A pergunta que eu faço para os nobres pares, eu não sei se vocês sabem a resposta, mas como a gente vai fazer com esses funcionários que recebem um salário mínimo aqui em Joanópolis? Eles vão passar a receber menos que um salário mínimo? Por isso que eu falo que é algo que a gente não tem que comemorar, é algo que a gente tem que cobrar mudanças. Por exemplo, o reajuste do piso dos professores, até a Silvia está aqui representando a classe, foi de 6,27 esse ano. E aqui, como eu falei, 4,8. Sabe, é um aumento vergonhoso. É vergonhoso você comemorar, fazer um vídeo com tanta euforia e tudo mais, sendo que foi feito o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E se vier falar que não tem condições de pagar, de honrar isso daí, eu quero que mostre os últimos andamentos dos 4 anos agora passado. Todos os anos foram fechados a administração com superávit financeiro absurdo. Todo ano, dos últimos 4 anos, até da gestão passada do Mauro, sempre teve superávit financeiro. Nunca teve uma dívida. Nunca fechou o ano com dívida. Aquela conversa que sai na rua, nossa, a prefeitura está quebrada. Não está quebrada não, os números falam o contrário. Muito pelo contrário. A gente tem uma arrecadação muito bacana. Tanto que, vou falar logo na sequência, se não tivesse uma arrecadação boa, o prefeito não estava criando mais 6 cargos comissionados. É isso mesmo, pessoal, 6 cargos comissionados, mas eu vou falar no momento oportuno. Então, prefeito, eu gostaria que o senhor revesse essa correção, porque, de verdade, fazer um vídeo comemorando um aumento vergonhoso desse, de verdade, não postasse o vídeo. Apenas fizesse isso daqui, porque assim, já estamos indo agora para o 3º mês de mandato. E esse é o primeiro projeto. E um projeto vergonhoso nesse nível aqui, o senhor melhora um pouquinho. Ou melhore também, acredito que quem está ao seu entorno de buscar um pouquinho mais de informações, ou usar um raciocínio lógico, para pensar assim, poxa, se eu tenho cerca de 100, 200 servidores públicos que ganham um salário mínimo, e eu vou dar uma correção abaixo do salário que foi corrigido agora pelo governo federal, como que vai ficar o salário dos servidores? Ou seja, aqui pela Casa de Leis, a gente vai aprovar um salário de R$ 1.479 para os servidores que recebem um salário mínimo, sendo que foi corrigido para R$ 1.518. Então a gente está votando no salário abaixo do salário mínimo nacional. O que o prefeito vai fazer para corrigir isso? Canetada? Porque o projeto que está nessa Casa de Leis é essa correção. E a única maneira dele fazer lá é corrigindo na canetada. E desculpa, para mim isso não passa numa pedalada fiscal. Então, prefeito,
peço que o senhor reveja, junto com os secretários, os responsáveis por essa pasta de finanças, reveja isso e pare de fazer videozinho achando que está fazendo muita coisa para a população, porque até agora, nesses 2 meses de mandato, o senhor não fez nada. Só passeou com a trupe lá em São Paulo, tirou foto, se divertiu bastante, mas trabalho mesmo, você não mostrou nada nesses 2 meses, viu, prefeito? Mais algum vereador deseja se manifestar? 10 minutos, vereador. Boa noite, presidente, na qual cumprimento os membros da mesa, a diretora, cumprimento todos os vereadores presentes. Eu quero parabenizar o Cristiano da EMA pelo trabalho feito em 40 dias. Se os fanfarrão do dinheiro público não tivesse mordido o dinheiro, vai sobrar dinheiro no caixa. 30 dias pensando no funcionário, sim. Os lobistas, o que gosta de mamar dinheiro público, vai acabar na FEI. Mais algum vereador? Com a palavra, capitão Solano. Caros colegas, até para a gente sair de uma linha populista e trabalhar na parte técnica, porque infelizmente política ela tinha que ser algo curricular. Essa é uma realidade, né? Falta conhecimento e é muito mais fácil você esbravejar, você prometer, você ponderar para pessoas que desconhecem. E isso não é culpa da população, isso é uma realidade do Brasil. E aí fica fácil a gente criticar, né, sem argumentar tecnicamente. O que acontece? O funcionário público ele tem uma lei que regula o seu aumento. Quando a gente fala de aumento de salário, inclusive ela é regulada pela Constituição Federal. E aí quando a gente vai lá no artigo 37, no inciso 10, ele é muito claro em falar que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específicas. O que nós estamos vendo aqui, e deixo muito claro que eu não tenho político de estimação, mas nós temos que ser justos, tá? O que nós estamos vendo aqui é que o prefeito ele está fazendo a compensação de inflação, né? Que realmente é obrigação. Concordo quando o vereador Ayrton fala que é obrigação, mas é o que está sendo feito no momento. Então nós não podemos falar que está dando um aumento inferior. Está fazendo a compensação da inflação e aqueles que porventura venham ganhar menos que o salário mínimo corrigido pela esfera federal, eles terão, no mínimo, o salário mínimo corrigido pela esfera federal. Então, ninguém vai ganhar abaixo do que está previsto como um todo para o país, né? Abaixo do que está previsto em relação a essa remuneração prevista aí desse reajuste do salário mínimo. Então, aqueles que já ganham a mais vão ter o seu reajuste fixado aí conforme o projeto de lei, e aqueles que porventura ganham um salário mínimo, eles vão ganhar no mínimo o que é fixado, até porque senão seria algo inconstitucional. Então é só para deixar claro, para que possamos esclarecer para as pessoas que assistem, para as pessoas que estão esbravejando, para as pessoas que estão, por vezes, aí descontentes, para entender que é uma medida de compensação inflacionária. E repito, não sou funcionário do prefeito Cristiano, não sou funcionário de prefeitos que passaram, trabalhamos com a justiça. E dentro da justiça temos que trazer a verdade, e é isso que está sendo feito, e pode ter certeza que todos estão trabalhando por melhorias em todas as esferas. Obrigado, presidente. Passo a presidência para o vereador capitão Solano. Com a palavra, a vereadora Silvia Navarro. Quero desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo, quem está nos acompanhando por aqui, os meus nobres colegas. Eu queria só esclarecer uma informação. O que o prefeito Cristiano está fazendo é realmente constitucional. É um dever que todo ano ele precisa dar esse reajuste anual. Com certeza, nós gostaríamos que fosse um valor muito a mais, né, do que o IPCA acumulado de 2024, que é só 4,83%. O ano passado, a gente viu que foi dado um aumento de 6% para os funcionários, porque era ano eleitoral. E isso a gente viu que depois foi cobrado no final do ano.
Então, é só para deixar claro que não é o que nós gostaríamos, com certeza não é o que o prefeito Cristiano também gostaria. Isso foi um mês de estudo com o secretário de Finanças e, infelizmente, foi o que conseguiu fazer esse ano, cumprir a lei para que os funcionários não ficassem sem o mínimo. Boa noite. Mais algum vereador deseja se manifestar? Devolvo a presidência da sessão à vereadora Silvia Navarro. O projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 2 de 2025 do Poder Executivo, que acrescenta dispositivos ao artigo 18 da Lei número 2.229 de 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do exercício de 2025 para incluir autorização específica para a instituição de novos cargos e funções gratificadas, bem como da emenda apresentada pelo Poder Executivo. Ofício de Gabinete 42/2025, referente. Encaminha o projeto de lei número 2, 2025. Excelentíssima Senhora Presidente, venho por meio deste, respeitosamente, encaminhar a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal, em caráter de urgência, nos termos do artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Joanópolis, o projeto de lei número 2, 2025, que acrescenta dispositivos ao artigo 18 da Lei 2.229/24 e institui novos cargos e funções gratificadas. Justificativa. A presente proposta de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, visa adequar as disposições legais às novas necessidades administrativas do cenário atual, buscando promover uma maior eficiência na execução do orçamento público e assegurar a continuidade das políticas públicas essenciais. Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Cristiano Benedito. Projeto de Lei 2/2025, 12 de fevereiro de 2025. Acrescenta dispositivos no artigo 18 da Lei nº 2.229/24, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do exercício 2025, para incluir autorização específica para a instituição de novos cargos e funções gratificadas. O prefeito da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que a lei lhe confere, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Insere-se uma nova linha no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 2.229/24, com a seguinte redação. H. A criação de um cargo adicional à carreira de procurador do município. Artigo 2º. Insere-se 2 novos incisos no artigo 18 da Lei 2.229/24, com as seguintes redações. 5º. A criação de provimento dos respectivos empregos público em provimento como cargo de comissão. A. Um assessor de planejamento, orçamento e gestão estratégica. B. Um diretor de departamento de esportes. C. Um diretor de unidade de saúde. D. Um diretor de obras. 6º. A criação e provimento das seguintes funções gratificadas. A. Um subcoordenador de proteção e defesa civil. B. Um coordenador adjunto da tesouraria. Artigo 3º. Insere-se um novo parágrafo do artigo 18 da Lei 2.229/24 com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Fica autorizada a reestruturação dos cargos em comissão de diretor de escola, vice-diretor de escola, assessor de coordenadoria pedagógica, assessor de imprensa, assessor técnico, diretor de gabinete e encarregado de farmácia citados no parágrafo 2º deste artigo.
Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Joanópolis, 12 de fevereiro de 2025. Chega. Joanópolis, 17 de fevereiro de 2025, ofício gabinete 48 de 2025, referente ao projeto de lei 2 de 2025. Excelentíssima senhora presidente, venho por meio deste, respeitosamente, encaminhar a vossa excelência a alteração no PL 2 2025, de minha autoria, para retificar erro material na redação de um dispositivo, bem como para acrescentar autorização para a criação de um emprego público em comissão adicional de diretor de escola. A alteração do projeto se dá tendo como fundamento o artigo 161, parágrafo 7º do regimento interno dessa Casa Legislativa. Justificativa. Observou-se uma pequena falha na redação no novo parágrafo 4º proposto ao parágrafo 18 da LDO vigente, artigo 3º da proposição, que faz remissão ao disposto do parágrafo 2º. No entanto, o parágrafo 2º trata de autorização para a realização de concurso público, ou seja, a necessidade de supressão do termo citado no parágrafo 2º desse artigo da redação do dispositivo. Por sua vez, em função do pedido de exoneração por motivo de saúde da atual ocupante do cargo de secretária municipal de educação, há a intenção de o Poder Executivo de nomear a diretora ocupante do cargo efetivo de diretora para o cargo. Desta forma, surgiu a necessidade superveniente de criação de um cargo em comissão adicional de diretor de escola, enquanto não for realizada a criação dos cargos em provimento efetivo, realizado o concurso público necessário e, por fim, dar-se posse e nomeação àqueles que futuramente irão realizar tais funções. Frente a este cenário, insere-se mais um dispositivo ao projeto de lei número 225 para melhor estruturar esse regime de transição. Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cristiano Benedito, prefeito municipal. Essa é a emenda. Já. Essa é a emenda. A leitura. Aqui, ó. Aqui. Tem mais uma ainda. Desculpa. Perdão, gente. Tem mais uma página aqui. Emenda ao projeto de lei 2 de 2025, 17 de fevereiro de 2025. Acrescenta dispositivos do artigo 18 da lei 2.229/24, a lei de diretrizes orçamentárias, LDO, do exercício de 2025, para incluir autorização específica para a instituição de novos cargos e funções gratificadas. O prefeito da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que a lei lhe confere, com fundamento no artigo 161, parágrafo 7º do regimento interno desta Câmara Municipal, apresenta a seguinte emenda à proposição. 1. O artigo 3º da proposição passa a contar com a seguinte redação. Artigo 3º. O artigo 18 da Lei 2.229/24 passa a constar com os seguintes parágrafos. Parágrafo 4º. Fica autorizada a reestruturação e revisão dos vencimentos dos cargos em comissão de diretor de escola, vice-diretor de escola, assessor de coordenadoria pedagógico, assessor de imprensa, assessor técnico, diretor de gabinete e encarregado de farmácia. Parágrafo 5º. Fica autorizada a criação de um novo cargo em comissão de diretor de escola. Joanópolis, 17 de fevereiro de 2025. Senhor presidente, eu pediria, sim, que se pudéssemos dar dispensa de parecer das emendas e também dispensa de parecer da comissão de mérito. Coloco o pedido de dispensa de prazo de emendas e do parecer da Comissão Permanente de Mérito em discussão. Algum vereador deseja se manifestar sobre o pedido? Com a palavra, o vereador Wellington.
Bom, eu acho que até entendo o pedido do Irineu de dispensa, mas eu acho que houve um erro aqui de dentro do gabinete aqui que vai pecar sobre isso, que é a criação de um monte de cargo junto com esse pedido aqui dessa revisão. Então, deveria ser 2 processos distintos. Então, eu sou contrário. Mais algum vereador deseja se manifestar? Coloco o pedido em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido de dispensa foi aprovado por 8 votos? 7 votos. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Algum vereador deseja se manifestar preliminarmente sobre o projeto e a emenda? Vereador Wellington, 2 minutos. Bom, só uma conta rápida aqui que eu fiz, e no momento oportuno eu vou falar sobre o projeto inteiro. Mas vamos lá. Criação de um cargo de assessor de planejamento, criatura de diretor de departamento, diretor de unidade de saúde, diretor de obras, subcoordenador, coordenador. Vou fazer uma pergunta agora. O que faz um subcoordenador de proteção da defesa civil novo? O senhor sabe? Vamos ver. Coordenador adjunto da tesouraria. O senhor sabe, senhor Irineu? Bom, ninguém que está aqui no plenário sabe. Porque não tem as atribuições dos cargos. Não tem o salário desses cargos. Então, a gente vai votar no escuro? A gente precisava, no mínimo, saber o que está sendo votado. Se a gente vai incluir isso dentro de um orçamento, dentro da LDO, deveria já ter feito uma reunião, o prefeito, e explicado para a gente o que seria cada cargo. Mas a gente vai criar aqui 6 cargos. Eu fiz uma média, já que a gente não tem com o que se basear, eu fiz baseado aqui os números com os cargos que a gente tem nesse momento. Bom, a estimativa de cada cargo tem de despesa entre diretas e indiretas na média de 5 mil cada cargo comissionado. Ou seja, vezes 6, 30 mil, vezes 12, 360 mil. Ou seja, em uma legislação dá 1.440.000, já que o pessoal gosta tanto de falar de valores gerais de cargos aqui, de contratos, tudo mais, vamos falar de valores globais então. A nossa despesa vai ser de R$1.440.000 em cargos comissionados. É bom enfatizar, não vai ser concurso público, não vai ser por meritocracia, a pessoa que estudou, passou no concurso, não. Vai ser por escolha da corte real, ou seja, apenas o prefeito vai escolher a dedo. A escolher quem? Por quê? Qual que vai ser o salário? Quais vão ser as atribuições? Quais vão ser as exigências para cada cargo? Vai ter nível superior? Vai ter nível técnico? Vai ter... A gente não sabe. É no escuro. Então, se acham justo incluir isso dentro de um orçamento, de uma LDO, no escuro, desculpa, eu sou completamente contrário. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o vereador Capitão Solano. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o vereador Capitão Solano. Senhores, vamos lá, novamente para desmistificar algumas coisas que parece que não estão muito claras. Primeiro, vereador Wellington, comissionado todos, é exigência legal que seja um curso superior. Então, já é uma dúvida que o senhor tinha, todos terão pelo menos curso superior. Em relação à divisão, tá? Eu acho que por ter vindo do meio militar é tudo muito fácil de entender quando se divide as tarefas, até porque você tem quem cobrar e você consegue fiscalizar quem está num escalão superior com mais propriedade. Então, até me assustou quando nós chegamos aqui, eu vi que uma secretaria só, ela cuida de turismo, de esportes, ela cuida de cultura e lazer e assim vai. Então, assim, realmente fica muito congestionado. E aí nós cobramos muito benfeitorias, mas nós não damos recursos para aquelas pessoas que estão à frente das secretarias, seja educação, seja saúde, obras. Obras está sofrendo muito, porque tudo é pedido para obras. Mas eu vejo que nada a gente consegue desenvolver sem uma equipe. Né? Você precisa projetos, você precisa cálculos, você precisa saber até do que você vai atrás. Então, acho que para termos um governo técnico, é fundamental, sim, a divisão de tarefas. Né? Concordar ou não é um direito dos vereadores que aqui estão. Mas o que a gente não pode deixar de lado, a obrigação, que é fiscalizar.
Se existe tanta suspeita, se existe tanta preocupação em relação ao empenho dessas pessoas, se existe uma preocupação, Quinho, em relação ao custo dessas pessoas, avaliando custo-benefício, cabe ao vereador fiscalizar, assim como já estamos fazendo. O que me causa estranheza é que nos últimos 4 anos, ninguém se preocupou em fiscalizar. Ninguém se preocupou. Não houve uma CEI, uma CPI, como queiram chamar, não houve uma preocupação de verificação de obras. Nós vimos agora a tragédia anunciada do Mirante de Juquitão, uma obra superfaturada, que nós vemos ali facilmente no processo, e não houve essa preocupação. Então, hoje nós temos uma preocupação falando de 1 milhão ao fim de uma gestão. Uma obra como essa custou mais de 400 mil reais. Estamos falando de um parapeito ali, um pier, ou como queiram chamar, eu não sei qual que é o nome técnico, mas algo para exposição de nada, sem segurança, valendo R$500 mil. Então, acho que os funcionários, por si só, eles se pagam, se for feito um processo realmente seletivo bacana, e se for feito realmente a prestação de serviço que é desejado. E reforço a necessidade de nós, dessa casa, fiscalizarmos. Essa é a nossa obrigação, e se não estiver contento, que eles arquem também, que o Executivo arque com o peso das suas escolhas. E lembrando, quanto foi comentado a respeito de salário, essa votação, ela autoriza a criação. Essa autorização, tendo esse aval para o Executivo, ele vai discutir junto, novamente, conosco, vai ser feita aí a inserção na LDO, vai ser feito um cálculo justo para que seja feito. Então, não tem como realmente prevermos agora o salário, porque ainda não foi nem autorizado, não foi criado, e porventura, não tem como nós falarmos em remuneração. Então, eu acho que tem que ficar claro que nós estamos votando aqui a autorização da formação de um corpo técnico. Se estiver de acordo, bem, se não estiver, é a opinião de cada um, e caso aprovado, cabe a nós fiscalizarmos a real execução desse projeto. Então, muito obrigado, presidente. Tá. 1 minuto, vereador Wellington. Tranquilo. Vereador Solano, então a gente vai ter que solicitar para o Cristiano mandar alguns cargos comissionados embora. Porque tem vários cargos comissionados que não têm curso superior. Então, vamos ter que verificar isso daí. Então, existem leis inconstitucionais ou o Cristiano cometeu uma falta grave nomeando pessoas que não têm nível superior, porque são diversos. Inclusive, o motorista dele está do lado dele todo dia, não tem nível superior. Diversos não têm nível superior. Então, é um ponto. Segundo ponto, eu sempre respeitei muito o senhor, sabe disso, mas o senhor falta com verdade aqui. Falando que não houve fiscalização na gestão passada, eu não sei se é porque chegou há pouco tempo na cidade, mas todos os projetos de criação de cargo comissionado aqui, eu votei contrário na gestão passada, desde o primeiro até o último. Eu nunca fui favorável à criação de cargo comissionado, porque a gente tem que valorizar a meritocracia, que eu sempre falo. Concurso público elege pessoas qualificadas. Cargo comissionados é cabide de emprego em todo canto, e aqui não é diferente. Passo a presidência para o vereador Capitão Solano. Com a palavra, a vereadora Silvia Navarro. Boa noite novamente. Bom, eu queria reafirmar a informação do vereador Capitão Solano que esse dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias é criação de cargo. Isso não significa que eles serão contratados imediatamente. E por que essa criação está acontecendo agora? Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem de um ano anterior. E eu acredito que esses cargos não foram criados, porque, infelizmente, na gestão passada, nós vimos claramente que não existiam secretários técnicos. Então, quando nós não somos técnicos, nós não sabemos a necessidade que realmente as secretarias exercem. Então, eu acredito que esses cargos serão criados para atender às atuais demandas, como a Secretaria de Obras, como são departamentos não são secretários. Então, boa parte. Foi tão bem fiscalizado no passado, Solano, que essa casa votou um decreto para derrubar a lei. Não quero nem comentar.
Bom, continuando o meu raciocínio, esses cargos que serão criados, que estão pedindo autorização para serem criados, não é secretaria. Então, os valores do salário, quando vier o projeto para a Câmara, com certeza não serão os salários de secretários. Tá? Mas, de antemão, eu quero informar para a população que esse projeto é para autorização e não para contratação imediata. Obrigada. Mais algum vereador deseja se manifestar? Pausar? Sempre pausa na minha vez? Devolva a presidência para a vereadora Silvia Navarro. Mas por quê? Vai derrubar lá? Reiniciar, pedir para pausar por 5 minutos? A sessão será pausada por 10 minutos. Mais algum vereador deseja se manifestar? O projeto será encaminhado às comissões pertinentes para parecer e será deliberado na próxima sessão ordinária. Queria consignar a presença do secretário de Turismo, Cultura, Lazer, Esportes e Desenvolvimento Econômico, o Leonardo Giovanni. Considerações finais. Passaremos às considerações finais. Com a palavra, o nobre vereador Capitão Solano. Senhoras e senhores, então, para a gente finalizar a discussão a respeito desses projetos encaminhados, quando eu me referi à palavra fiscalizar, que é a obrigação dos vereadores, dizer no sentido real da palavra, etimológico da palavra, que significa verificar, significa realmente investigar. Quando a gente deixa de votar ou vota contra, nós estamos, em regra, nos esquivando da responsabilidade. E aí fica cômodo, lá na frente, eu falar, eu votei contra, eu não quis, não era o que eu esperava. Sendo que vivemos em sociedade, vivemos num grupo aqui de 9 vereadores, que prevalece a vontade da maioria, e todos aqui estão cientes que nem sempre sairão vencedores dos seus embates, essa é a política, mas mesmo derrotado na sua opinião, não podemos nos esquivar das nossas obrigações, né? Então, quando eu falo que todas as vezes eu fui contra, como o vereador Wellington disse, ele diz que lavou as mãos, né? E não é isso que nós esperamos de quem está aqui nessa Casa Legislativa. Nós precisamos realmente de pessoas que, vencedoras ou não do seu propósito, da sua opinião, eles realmente exerçam sua função fiscalizadora. Caso aprovado esse projeto e a criação desses novos cargos, que seja fiscalizado em loco e que seja trazido aqui para nós para debate. A suspensão, a extinção, o remanejamento, a apuração de condutas indevidas, que é o que estamos fazendo. E quando eu disse que não houve fiscalização na gestão passada, é porque, em que pese eu ter pouco tempo na cidade realmente, não chegou nenhum documento. O que nós tivemos acesso de documentos solicitando prestação de contas foi do vereador William, em relação a algumas obras, em relação a algumas compras, e só. E eu não consigo conceber que um vereador ele deixa de lutar por medo. Aqui não é lugar para covarde. Aqui não tem espaço para quem se acua mediante um grito ou ameaças. Aqui é lugar para homens e mulheres que realmente querem fazer a diferença. O salário aqui não compensa, vereadora Silvia. Falar por salário não é. Falar que é por status, não consigo ver essa grandeza em relação ao cenário, porque hoje o vereador ele só tem obrigações, e nós estamos passando por isso em relação à SEI. As pessoas elas esqueceram da autoridade do vereador. Elas se lembram muito bem das obrigações. Então, quem está aqui está por idealismo, está por realmente querer fazer a diferença. Então, não podemos nos esquivarmos das nossas obrigações. E quando a gente fala, mas eu fui ameaçado,
Quantas pessoas registraram essas ameaças? Não tem um boletim de ocorrência de vereador ameaçado? Ameaçado por quem? De qual forma? Quando a gente fala em relação a, eu tentei, mas você tentou o quê? Não tem uma requisição de abertura de SEI? Você tentou ali atrás na salinha tomando café? Isso não é tentar. Isso é bater papo, isso aí realmente é algo muito informal para quem está fazendo um trabalho sério. Então é isso que nós esperamos. Não, repito, para deixar muito bem claro que não sou funcionário do prefeito Cristiano, trabalho pelo povo e trabalho aqui no Legislativo. Mas enquanto houver as evidências de boas intenções, de boas práticas, de progresso do nosso município, vai ter meu apoio, vai ter sim a minha defesa quando apresentar projetos construtivos. E da mesma forma que quando pisar na bola, quando fizer algo que destoe do que é esperado por um prefeito, por todo o seu secretariado, também estaremos aqui à frente fazendo o nosso papel de fiscalização e realmente batendo, não no sentido literal, obviamente, porque tem que tomar cuidado com as palavras, vereadora, porque aqui algumas coisas viram cortes, né? Mas batendo no sentido de aprumar aqueles que desviam das condutas. Muito obrigado, ótima noite a todos. Com a palavra agora, o nobre vereador Irineu. Senhor presidente, vereador Solano, William da mesa, demais vereadores, ouvinte que nos ouve pela internet, que aqui nos assiste, esse projeto que nós aqui votamos, eu fui pedir a dispensa de parecer desse projeto. Eu trago aqui, Wellington, as minhas palavras, dizendo assim: nós estamos votando, eu até aqui vou ler o que está nesse, para a gente entender, acrescentando o dispositivo do artigo 18 da Lei 2029-2024, a Lei de Diretrizes de Orçamentária da RDO, exercendo de 2025 para incluir autorização específica para instituição de novos cargos na função gratificadas. Né? O que é isso? Estamos fazendo realmente esses cargos para que ele entre dentro da função da RDO, para que essa função apareça, para que o prefeito, se assim contratar lá na frente, tenha condições de ser coberto e acertar isso aí, fazendo a condição correta. O que a gente estamos vendo? Nós, vereadores, pago por mim, depositando uma confiança em cima do prefeito, do executivo, para que realmente faça aquele trabalho que ele sempre nos falou. Um trabalho honesto, um trabalho de fazer aparecer, que todo o secretariado, que nós vamos cobrar muito, o secretariado saiba se identificar dentro daquilo que eles estão fazendo. Então, para que nada seja disturbado na nossa sessão, eu trago aqui as palavras do vereador Solano, nós estamos dando a liberdade, sim, para que ele faça esses cargos. Temos, sim, a maior liberdade depois para investigar diante do que está fazendo. Então, eu acho esse é o papel nosso. Se nós prendermos, nós não estamos dando liberdade para o prefeito fazer. Então, estamos prendendo. E qual que é a dificuldade que eu falo pelo secretariado, para todos, aonde está? A dificuldade que tem de pôr pessoas para trabalhar sem ter cargo nenhum. Eu mesmo fui uma pessoa que fui julgado pela função de ajudar quando eu estava na garagem, ajudando na minha função. Eu até vou falar assim, eu tive uma remuneração e eu não pude manter essa remuneração por falta de projetos assim. Então, o que aconteceu? A gente não consegui nem ajudar a administração dentro da situação que a gente estava ali, porque não existia cargo para ser colocado ali dentro. Então, a gente está fazendo isso, abrindo um leque dentro de cada secretaria, para que eles possam incluir mais pessoas juntas, para que seja feito o papel de cada um deles. Aí sim, vamos cobrar e fazer a nossa cobrança dentro de cada um, e também a parte de investigar, fazer realmente se o dinheiro está sendo gastado como veio. Tá? Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, o nobre vereador Carneiro de Expedito. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, povo que assiste nós pelo YouTube, queria deixar aqui pela YouTube, o munícipe saber o porquê que está interditado o Mirante Juquitão. Mirante Juquitão foi uma obra
que saíram com um caminhão aí, a empresa que ganhou a licitação, catando um pedaço de ferro para soldar e fazer os pés direitos lá de baixo. Isso é uma vergonha. Uma vergonha para a administração passada. Pode entrar debaixo, você vai ver tudo emendado, ferro emendado. Não tem um cano direto. Tá. Aí fica interditado. Quem que vai pagar a conta? O povo. O povo que paga a conta. Cabe à administração agora fiscalizar, né? O Decinho está aí, tem que fiscalizar. O que vai acontecer? Será que vai ter que desmanchar tudo aquilo? Que vergonha, não? Que vergonha para o município, o prefeito que estava a gestão dele, deixar acontecer um negócio desse aí. Isso não existe, para mim não existe. Mas está lá, vamos ver o desfecho disso aí, o que vai acontecer. Então vamos assistir de camarote. Também, o bom da internet, Capitão Solano, que tudo que se fala fica gravado. Na campanha política, o meliante que deixou o mandato falou que eu fazia pressão em cima da minha filha porque eu era um vereador cassado. Tive mesmo o mandato cassado, trabalhei cassado e perdi o mandato 2 anos. Mas, graças a Deus, cumpri sem dever, que o tribunal julgou minhas contas, não falou que eu não devia, mas fui julgado por ter usado o número do telefone na minha propaganda. Tá. Cobra se mata com pau. Quero pisar na cabeça ainda, viu? Tudo que se fala, tudo que se falou, tem conta do senhor aqui nessa casa agora para nós julgar. O que será que veio lá naquelas contas? O que está naquelas contas lá? Então, prefeito, ilegível, como o senhor falou, que eu ia ficar, tome cuidado que o senhor também vai ficar. 8 anos ilegível. Não é uma conta, não. É 22, 23 e 24. Eu já sei dos demais como é que está. Então, o senhor vai ter que esperar na cadeirinha lá atrás, se quiser ser político em 2028. Se puder, mas não vai poder. Então, fica aqui. Outra coisa também que eu falei semana passada, o secretário da Saúde está aí, sobre os exames que estão parados. E muita gente comentou, falou, realmente tem exame parado. O que vai ser feito? Sistema mutirão? Vai ser um mutirão da saúde agora aí para ajudar? Eu, quinta-feira, vou em São Paulo, vou implorar para deputado emendas para a saúde, para nós tentar resolver esse problema da saúde, que é os exames que estão parados em fila aí. Então, se é por dinheiro, nós vamos correr atrás de dinheiro. Tem uns deputados que nós conversamos hoje, que está para nós ir lá para liberar umas emendas para a saúde. Tomara a Deus que nós consiga, para ter o dinheiro para a saúde, para fazer esse tal de exame em mutirão. Então, fica aqui esse vereador, não vou desistir de trabalhar, vou trabalhar até quando Deus me der a vida aqui. Não sei se hoje estou vivo, porque amanhã não sei, daqui a pouco não sei, mas se Deus me permitir que eu termine o meu mandato, eu vou lutar pelo povo. Sempre fiz isso, sempre vou fazer. Hoje foi marcado eu, a Silvia, não sei se o Kim foi, lá do Caçununga, estrada está ruim? Está ruim. Fazer o quê? Mas o Cristiano está contratando máquina aí, tem que contratar. O maquinário deixaram, a herança que deixaram para nós, tudo quebrado. Não tem uma máquina que funciona. Quando funciona, quebra. Então, não tem o que fazer. Tem que contratar a máquina de fora. Graças a Deus também, o cofre esse ano, eu acho que vai sobrar dinheiro. Tanta coisa que está aparecendo e que está economizando. Até em pão estão tentando faturar. Em pãozinho. Que vergonha. Que administração que era essa, não? Que administração que era essa? É uma vergonha. Para mim é uma vergonha. E não tenho medo de falar, não, Solano. Fiz da minha parte em 2010, cacei um prefeito aqui, cacei, não tive medo, fui ameaçado, não tive medo, aguentei e cacei o prefeito. E eu os demais vereadores da época. Então não tem medo não de repressão. Para mim, do jeito que vi, é 3 palitos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Nelo. Abre mão. Com a palavra, o nobre vereador Novo. Boa noite, presidentes, vereadores, internautas. Venho aqui falar um cara da internet metendo pau no prefeito Cristiano da EMA, sobre o acontecimento de sábado. Eu próprio encontrei o Cristiano 1h30 da manhã, aqui nessa subida, aqui trabalhando. Os maquinários, com o secretário de obras, o Juninho. Então esse cara está falando tudo mentira. Nem conheço, nem quero conhecer. Obrigado pela parte, vereador Novo. A Silva tinha pedido para mim não falar, mas não vou falar.
Não pode dar ibope para um vagabundo isso aí. Para mim é vagabundo. Sujeito que fica só de um lado, falando de um lado só, não fala do outro lado das coisas boas, do outro lado também, para mim não presta. Para mim é um sujeito à toa. Obrigado pela parte. Eu tenho que falar, porque eu jogo no time do Cristiano, então eu tenho que jogar e vestir a camisa, né? Eu vi ele lá 1h30 da manhã. Qual prefeito fez isso até hoje? Eu não vi. E deixar um recado também lá para os jogos lá do salão lá. Semifinal amanhã vai ter um jogo de criançada às 6h30. E as semifinais vai ser terça e as finais sexta-feira. E a entrada vai ser um kit de alimento para assistência. Vai destinado à assistência social. Terça e sexta. Assistência social. Fundo de assistência social. Desculpa. Passo a palavra para o vereador Capitão Solano. Com a palavra, a nova vereadora Silvia Navarro. Boa noite a todos novamente. Eu queria antes passar alguns avisos sobre algumas coisas que estão acontecendo na Prefeitura durante essa semana. A primeira é sobre a vacinação gratuita da febre amarela, que ela ocorrerá até dia 28 agora de fevereiro, nos bairros rurais. Tá? Quem tiver alguma dúvida, é só acompanhar o cronograma, que todo dia está sendo publicado no site, no Facebook da Prefeitura Municipal. Outro aviso que eu gostaria de dar é para o comércio local aproveitar a oportunidade de fazer parte desse projeto da Praça de Alimentação do Carnaval 2025. As inscrições são até amanhã, das 9 às 3 horas da tarde, na arrecadação aqui na Prefeitura. Para se inscrever, vocês precisam apresentar o cartão de CNPJ e a quitação de débitos com o município. Quarta-feira agora, dia 19, às 9 horas da manhã, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde e de Vigilância Sanitária, convida todos os proprietários de serraria e funcionários para uma palestra sobre conscientização e prevenção de acidentes do trabalho. É uma palestra muito importante, explicativa, e eles estão pedindo para que, se os proprietários das serrarias não puderem vir, que mande um funcionário, alguém representando. Eu queria aproveitar também e tocar no assunto e informar sobre a interdição do Mirante do Juquitão, que foi o assunto desse final de semana. O secretário de Obras foi pego de surpresa. Houve uma denúncia, o CREA logo notificou o secretário de Obras, que foi obrigado a interditar o Mirante do Juquitão. Como o vereador Carneiro disse, quem perde com isso é a população. Mas, antes disso, nós precisamos nos preocupar com a segurança. A gente sabe que foi uma obra que teve a denúncia do vereador William, né, o ano passado. Então, a gente acredita que existem possíveis irregularidades, pelo que nós já conseguimos investigar, mas a Prefeitura, a Secretaria de Obras, precisa cumprir o pedido do CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agricultura de São Paulo. Então, a gente pede a colaboração da população. Ontem, a Defesa Civil, a coordenadora da Defesa Civil, precisou fechar com tapumes, porque, infelizmente, as próprias pessoas da nossa cidade não estavam respeitando ou ignorando a interdição do Mirante, infelizmente, né? A gente fica preocupado, é lógico, mas espera que a população se comprometa e respeite daqui para frente a interdição. Outra coisa que eu queria dizer também é sobre o acontecido com as fortes chuvas do sábado, que aconteceu aqui na nossa cidade. Foram 2 horas de chuvas forte, sem parar, e acabou acarretando em enchentes e desbarrancamento?
desmoronamento de algumas estradas. E eu também estava, apesar de não estar vestida para isso, o vereador Carneiro, o Quinho, eu vi que estava, e também estava. Então, não é que a gente está fazendo favor, é que na hora que os moradores nos pedem ajuda, é claro que a gente não pensa, e acaba indo socorrer. E foi o que aconteceu com a Defesa Civil, o secretário de Obras e o prefeito, que não descansaram, foi incansável o trabalho deles para socorrer e ajudar. Graças a Deus, tudo ocorreu muito bem, tiveram algumas perdas materiais, infelizmente, mas eu sei, como eles me disseram, trabalhando, eles conseguem conquistar, e o mais importante é a segurança da população. Então, eu agradeço de coração ao prefeito, que colocou a mão na massa, uma coisa nunca vista antes, junto com os secretários e com a Defesa Civil, que atenderam prontamente a população. Obrigada. Com a palavra, o nobre vereador Wellington Cunha, e devolvo a presidência da sessão à vereadora Silvia Navarro. Bom, boa noite mais uma vez a todos, vou ser breve. Bom, como o vereador Solano falou, eu queria entender um pouco. Se eu voto favorável, está correto. Mas se eu voto contrário, eu estou sendo omisso. Então, em todos os projetos que chegar aqui, eu tenho que obrigatoriamente votar favorável. Porque se eu votar contrário, eu estou sendo omisso. O projeto pode ser ruim, mas eu tenho que votar favorável e fiscalizar após o projeto. Eu não posso fiscalizar no momento que o projeto for protocolado? Para mim não fez o menor sentido isso aí. Desculpa, vereador. Permite? Posso. Possivelmente, então, eu não tenha sido claro no que eu disse, mas quando eu falo em fiscalizar, seria exercer a função obrigatória do vereador, que é de verificar a execução do executivo, né, os planos do executivo, as missões. Quando eu falo que quando eu voto contra, como o senhor bem disse, todas as vezes eu votei contra. Tudo bem, votou contra, foi vencido em várias delas, e o que fez depois? Eu fiz a minha parte. Não, sua parte foi no voto. O senhor se ausentou, não se esquivou. Ausentei. Ausentar é você se abster do voto. Não, mas então, o senhor se esquivou da responsabilidade quando o senhor negou a criação, por exemplo. Agora, isso não é fiscalização. Não é fiscalização. Eu estudar o projeto, entender tudo que está acontecendo no projeto, votar contrário porque o projeto está errado, não é fiscalizar. Não é fiscalização. Mas, enfim, a fiscalização de qual eu me refiro, então, caso o senhor entenda isso como fiscalização, seria a fiscalização posterior. Seria realmente fazer o trabalho de que se aquele cargo criado, aquela função exercida, está sendo feita a contento, está fazendo jus ao salário, e justamente se ela se justifica a existência no sentido de necessidade. Quando eu voto ou eu deixo de votar, eu estou fazendo a minha obrigação como vereador, seja na questão legislativa. Agora, quando eu não fiscalizo, aí eu deixo de fazer a segunda e mais importante função do vereador, que é a questão de fiscalizar o exercício realmente das missões. Então, entendi. Então, agora a gente acabou de rasgar a Constituição Federal, o nosso regimento interno, todas as nossas leis municipais, porque o voto não serve para nada, então. O que serve é a fiscalização posterior à aprovação da lei. Esse é o raciocínio, simples e puro e neutro assim. Porque, assim, no meu ponto de vista, a fiscalização se começa a partir do momento que a lei é protocolada. Se aquela lei não merece prosperar, se ela vai ter alguma despesa excessiva ou está mal criada, ela tem que morrer aqui no plenário. Ela não tem que seguir para frente. E eu já liberei o tempo para o senhor, agora eu peço respeito, igualzinho o vereador Quinho. Se o Quinho puder pedir respeito agora, é só comigo. Se puder pedir agora, ficou quieto, né? Então, enfim, vamos seguir com o projeto. E como falei para o vereador Irineu, desculpe, eu respeito a opinião do senhor, mas eu não quero votar em algo que eu não sei no que eu estou votando. Para mim, é uma opinião minha, eu fui eleito para isso. Eu quero saber as atribuições. Eu fiz uma reunião com o prefeito na semana passada, falei para ele, faça um grupo no WhatsApp, chame os vereadores para conversar, se vai ter um projeto de lei importante, que nem esse caráter de urgência, chama o vereador e fala o que vai ser votado. Gente, eu preciso disso para ajustar isso, ajustar aquilo. O mínimo que o prefeito poderia fazer é respeitar essa casa de leis, informar todos e cada um vai tomar a sua posição. Não é nada demais o que eu estou pedindo aqui.
Aí se alguém me perguntar na rua, nossa, vocês incluíram 6 cargos comissionados lá dentro da LDO. Concordo, a LDO é enfiar no orçamento. Ok. Mas você falou, agora que o prefeito vai pensar. Então já está errado. Então ele já começou errado. Se ele começou primeiro pensando na LDO, só jogou meia dúzia de nome, para depois pensar na atribuição, depois pensar no salário, depois pensar no... Já começou errado, já nasceu errado, então essa lei. Então é mais um motivo para votar contrário. Isso já deveria estar conversando. Se há uma necessidade tão grande da população da cidade de ter um departamento, esse projeto já está para estar pronto. Porque, assim, sinto dizer, só que na campanha era o quê? Promessa de baixar o IPTU, não tem projeto. Projeto para baixar a taxa do lixo, não tem projeto. Projeto para implantação da guarda civil na cidade, não tem projeto. Os projetos de campanha não tem, mas vem agora em caráter de urgência a necessidade de criação de 6 cargos comissionados. Eu concordo, existem secretarias aqui que estão de fato infladas. Mas isso não é desse mandato, é do mandato anterior, Dá um exemplo do mandato do João. Tinha uma secretaria, o senhor sabe muito bem, Irineu, que tocava 4 secretarias. Sabe? A gente sabe da realidade do nosso município. A gente sabe de quanta arrecadação do município. Só que eu acho que a gente tem prioridades maiores do que ficar distribuindo cargo comissionado para amigo do prefeito. Faça um concurso público sério, então. Por que criou apenas um cargo para concurso público? Criasse todos para concurso público, que eu voto favorável tranquilamente, com as mãos nas costas. Preciso nem saber das atribuições. É concurso público? Vamos seguir em frente. Porque a gente sabe como que vai ser. Mas ali é critério do prefeito. Ele entrou, assinou uma portaria de nomeação, pronto, está resolvido. E eu não concordo com isso em gestão nenhuma. Se isso não é fiscalizar, não sei o que é fiscalizar. Vamos dar um exemplo agora. Outra questão, até respondendo o Solano, faltou um ponto. O capitão Solano falou que eu não apresentei aqui no plenário nenhuma das fiscalizações que eu fiz no ano passado, mas eu não sabia que eu tinha que apresentar. Se o William apresentou, porque foi um desejo dele. Todas as minhas fiscalizações, tudo que eu tentei fazer pelo município, está aí. Tanto que, se fosse tão ruim o meu trabalho assim, eu não teria sido reeleito. A minha parte, eu estou fazendo. Dentro de fiscalização, dentro de buscar recurso, estendi meu braço, minha mão amiga, para a administração, mas a gente tem que trabalhar em equipe, não ficar numa perseguição absurda, tudo que chegar aqui dentro, ser amém, 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 fala que tem que ter autoridade, tem que ter coragem, mas se fosse ceder sempre por prefeito, a coragem fica onde? A coragem para mim não serviu para nada. Se tudo que chegar do prefeito aqui eu tinha que falar amém, a coragem morreu ali. Boa noite a todos. Com a palavra o nobre vereador William. Boa noite a todos. Vamos começar aqui. Eu gostaria de agradecer, parabenizar a Secretaria de Obra, Infraestrutura, Defesa Civil, que através do comando e orientações desses secretários, eles rapidamente, agiram para minimizar os problemas decorrentes da chuva, que atingiu bastante aqui a nossa cidade. E também parabenizar a todos os servidores que não mediram esforços para atender o chamado. E volto a dizer novamente aqui, domingo, hora extra. Como que você não vai exceder, como que você não vai pagar hora extra para um funcionário que está ali? Gente, não tinha nem caminhão. Eu simplesmente fui voluntário, eu peguei o meu caminhão e saí para fazer a coleta pela cidade. Catamos lá, deu muita dó, colchão, fogão, televisão e mais um monte de coisa da população. Mas aí a gente vê, às vezes, até algumas necessidades que o município precisa aí de pessoas que possam estar de prontidão ajudando. Mas eu gosto aqui de enaltecer. Se eu falar o nome só de um, eu posso ser incoerente, mas eu quero aqui agradecer de coração a todos os que estiveram presentes aí. E gostaria de dizer também que eu continuo ajudando, eu continuo auxiliando, porque nós sabemos que a prefeitura está com o maquinário sucateado e está com limitação ali de máquina e de material. E o que está acontecendo? Eu mesmo, de coração, estou aqui doando uma máquina para a gente fazer a desobstrução das estradas e dos bairros. A gente tem trabalhado, até o Jornal Abençoado falou que eu só estava tirando foto, Então, eu acho que ele devia ter acompanhado o meu serviço, devia ter ficado o dia inteiro lá. Gente, deixei de trabalhar na minha empresa para mim ficar carregando pedra, mexendo com uma coisa, mexendo com outra, orientando, falando, acompanhando.
Então, tem o Nelo aqui, é testemunho, o Nelo aqui foi junto. Juninho também, secretário também, estava junto lá. E a abelha pegou, machucou funcionário e tentou me pegar. Nós saímos correndo lá uma hora, que misericórdia. Vamos levar, voltar na cidade, buscar um macacão para conseguir pegar o caminhão, pegar a máquina de novo. Então a gente tem enfrentado todo tipo de adversidade. Mas, gente, a gente está para trabalhar pelo munícipe, a gente está para ajudar a cidade. A gente não está aqui como política de perseguição, de nada. A gente está de coração aqui, de corpo aberto, para poder ajudar o município a crescer, ajudar a população, né, a ter uma estrada digna, um acesso justo. É isso. Eu vou fazer um agradecimento também ao Flávio do DR, que prontamente atendeu o pedido, juntamente com o secretário Decinho, que está aqui, da cratera que nós tínhamos na entrada da cidade. Eu fiz o vídeo, filmei e liguei pessoalmente. Porque para eles também é difícil para vir aqui também, só, vamos pôr assim, para tapar 2 ou 3 buracos. Mas assim, como nós tínhamos recapeado toda a malha viária, mas eles não mediram esforço, fica aqui meu muito obrigado, Flávio, Deus te abençoe, obrigado por atender a nossa necessidade. Eu gostaria também de agradecer aqui ao vereador Feinho. Por quê? Porque ele fez parte também da manifestação do processo que nós movemos ali do Mirante de Juquitão. Porque o Mirante já tinha uma deficiência de documentação, algumas coisas anteriores já. E aquilo ali demorou um certo tempo para se apurar, para se ver. Hoje está se vendo o resultado. Infelizmente, eu creio que alguns até podem se alegrar com isso, mas eu creio que é um motivo de tristeza para o nosso município. O nosso município está perdendo não só a verba, né? Mas eu, particularmente, achava um lugar maravilhoso. E se tiver condenado mesmo, eu acredito que tem que ter um projeto novamente para ser reconstruído novamente ou ser reestruturado novamente. Porque é um lugar que muitas pessoas vieram e gostaram de tirar uma foto, de estar ali. Eu sigo incansavelmente também aqui na busca por deputados para recursos para a saúde. E o que tem acontecido? A gente tem buscado por quê? A saúde municipal, os exames municipais estão em dia, mas os que são do Estado, do âmbito de maior complexidade, têm uma dificuldade. E fica aqui junto com o Carneiro também aqui, que diz também que vai buscar recursos. A gente precisa buscar recursos, fazer esses mutirões para a gente poder atender e ajudar a população. E nós sabemos que o orçamento hoje da saúde está apertado. E tem a necessidade desses exames, só que esses exames são limitados pelo Estado. Então, eu creio que se todos aqui buscar recursos, todos se unir em prol dessa situação, eu creio que muitas pessoas mais serão atendidas, serão socorridas e serão abençoadas aí. Deixa eu ver se eu não esqueci de agradecer mais ninguém aqui. Por enquanto é só isso, gente. Boa noite, Deus abençoe a todos. Com a palavra, o nobre vereador Quinho. Boa noite a todos, aos secretários presentes, na qual eu mando meu abraço para o prefeito Cristiano, o prefeito que trabalha. O homem trabalha, e o homem está incomodando em 40 dias. Isso é sinal que o resultado será bom. Dona Miguelina, boa noite, a senhora está aqui presente, uma grande pessoa, admiro muito a senhora, e quero dizer, presidente, que hoje o governador confirmou, o hospital regional será em Bragança Paulista um ganho para a nossa região, um ganho totalmente que vai acudir, que vai sacudir aí a região, Tarcísio, um cara que trabalha, um cara humilde, igual o nosso prefeito, humildade, não pense em reeleição. Todos os vereadores podem entrar lá no gabinete, o homem recebe, não tem nada a esconder, igual no passado. Querendo bater em vereadora, fechava as portas. E os boatos que ocorriam, que o prefeito era ameaçado 24 horas. Pegava coisa errada do prefeito, vou ameaçar o prefeito. O que vai virar nesse processo? Não é assim que fiscaliza. Vereador Quinho, obrigado pela parte. Só para complementar o que o senhor está falando e deixar muito claro, porque realmente aqui não é uma briga, aqui são posições que muitas vezes serão divergentes, mas nós temos que ser claros naquilo que nós falamos. No momento algum eu falei que a gestão ou o mandato do vereador Wellington foi ruim. Em que pese,
Eu acho que enaltecer a reeleição é um compromisso um pouco delicado. Agora, quando nós falamos em relação a trabalho feito, e quando eu citei o vereador William, é porque o único documento que nós temos registrado é dele. Então, quando a alegação de fiscalizar, ela somente se dá pelo fato de votar contra, realmente a gente vê que não há um interesse de ver o progresso do município ou se aquilo realmente está sendo cumprido. E aí o vereador Wellington ele falou que eu estaria rasgando o nosso regimento interno ao falar que não é fiscalizar você se posicionar contrário. Mas, da mesma forma, ele quer rasgar o nosso regimento quando ele fala que o prefeito ele tem a obrigação de reunir com a gente para discutir coisas de importância, sendo que tem um rito próprio que prevê isso daí. Então, era só para deixar claro que não existe essa rivalidade, mas que existe a necessidade de posicionar o que seria, para mim, a omissão e o que seria a questão de fiscalização. Vereador Solano, as falas muito importantes. No passado, carcou o ferro no povo, no IPTU. Falou que ia aumentar salário de servidor, falou que ia fazer... Fez muita suplementação nessa casa, na qual o MP está apontando. Suplementação toda hora. 8 milhões, voto favorável, abre mão. Gente, não é assim que fiscaliza. Nós estamos aqui para fazer o serviço certo. Eu espero que o Cristiano vá longe com a administração. Nós estamos apoiando, estamos trabalhando junto. E é isso que é. Ninguém está perseguindo ninguém. Estamos fazendo o nosso trabalho. Eu vim com muito amor, com muito carinho. Para mim é muita emoção de estar aqui. Mas servir a população na forma correta. Trabalhar, mostrar transparência. São essas as palavras. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 20h50, e convoco os senhores vereadores para a terceira sessão ordinária a realizar-se logo após o encerramento dessa sessão. Boa noite a todos.